Então vamos ler o texto que está em Êxodo 12:1, que diz assim: o Senhor disse a Moisés e Arão no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para sua família, um para cada casa. Se sua família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano sem defeito e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco de sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas, vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem-me como decreto perpétuo. Amém? Viu, né? Celebrem como um decreto perpétuo. Decreto não foi para comer ovo de Páscoa, decreto não foi para comer chocolate e nem para falar de coelhinho. Amém? E aí eu quero ler também um texto que está no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, que diz assim: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só isso. A palavra Páscoa, ela vem do hebraico Pesach, que carrega um peso profético poderoso, que significa passar por cima, poupar ou preservar. Ela surge pela primeira vez aqui no livro de Êxodo, no capítulo 12, que a gente acabou de ler, em meio a um cenário tenso da opressão dos egípcios ali, de Faraó, quando o povo de Israel já havia passado mais de 400 anos vivendo como escravo. A esperança parecia distante, a liberdade um sonho impossível. E Deus, ele não envia Moisés com uma missão simples, mas com uma missão muito ousada. Amém? Que era libertar o seu povo. E para isso, 10 pragas atingem o Egito como juízo divino contra o Faraó e seus deuses. Você vê isso lá, né? Que a gente acabou de ler aqui no versículo 12. Cada praga desmascara um ídolo egípcio, revelando que não há outro Deus além do nosso Senhor. Só que a 10ª praga, ela seria mais devastadora. Ela viria para matar todos os primogênitos da terra. Que praga, né? Matar todos os primogênitos da terra. E é nesse momento que Deus ele vem e revela um plano de redenção que ecoaria dali até o Calvário. Cada família deveria sacrificar um cordeiro sem defeito, com seu sangue marcar os batentes da porta. E quando o anjo destruidor passasse, ele veria aquele sangue e ele pouparia aquela família, aquela casa. É o Pesach. A salvação, ela vem pelo sangue. E esse momento ele não foi apenas uma libertação física. Foi o nascimento de uma identidade espiritual, uma aliança selada com sangue. A Páscoa, ela se torna um marco, um memorial de Deus, que ele é aquele que livra, é aquele que guarda, é aquele que faz passar por cima aquilo que destruiria os outros. Amém?
A Páscoa ela não é apenas uma lembrança do que Deus fez. Ela é um convite profético para crermos no que Ele ainda é capaz de fazer. Esse é o sentido da Páscoa. E assim nasce a Páscoa, não como um evento religioso, mas como uma resposta de Deus a um povo que clamava por liberdade. Vocês estão entendendo? A Páscoa é a resposta de Deus para um povo que estava clamando pela liberdade. E mais do que isso, é uma sombra daquilo que viria a se cumprir plenamente em Cristo, o verdadeiro Cordeiro. Em Êxodo 12, versículos 5 ao 7, que a gente acabou de ler aqui, fala assim: o animal será macho, de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores da porta. Na noite de Páscoa, Deus ele não apenas estava libertando o seu povo do Egito, ele estava escrevendo uma mensagem profética em forma de símbolos que seria plenamente revelada em Jesus. O Cordeiro Pascal era muito mais que um animal sacrificado, ele era a sombra de uma prévia visível, de uma verdade eterna e espiritual. O Cordeiro ele precisava ser sem defeito, que a palavra no hebraico é tamim, que é completo, íntegro, puro, Cordeiro puro, escolhido e separado no dia 10 e sacrificado no dia 14. Olha só os símbolos. Seu sangue era o sinal visível de fé e obediência e o selo da salvação. Esses detalhes aparentemente simples, eles carregam um peso profético gigantesco sobre nossas vidas. Agora segura a visão profética aí. Quem quer segurar aí? Fala aí. Quem quer pegar? Pega a visão. O Cordeiro, ele era separado no dia 10 e sacrificado no dia 14. Da mesma forma, Jesus entrou em Jerusalém no dia 10, Nissan, e foi crucificado no dia 14. O mesmo dia em que os cordeiros pascais eles eram mortos. Mesmo dia. O sangue do cordeiro ele era aplicado nas portas, e Jesus é a porta da salvação. João 10:9, eu sou a porta e quem entra por mim será salvo. O cordeiro, ele era comido com ervas amargas, uma lembrança da dor do Egito, e pães sem fermento, símbolo da pureza e da pressa para sair do pecado. E Jesus, ele é o pão da vida, ele é sem o fermento do pecado. Nada disso é coincidência. Tudo foi projetado por Deus para apontar para o Cordeiro definitivo, que é Jesus, o único que poderia tirar o pecado do mundo. O Cordeiro no Egito, ele foi provisório. O Cordeiro no Calvário, ele é eterno. O primeiro salvou da morte por uma noite, o segundo salva para a eternidade. A Páscoa, ela nos lembra que Deus ele nunca age por acaso. Cada detalhe carrega um propósito. O mesmo Deus que organizou a saída do Egito com precisão, ele também escreveu com exatidão a nossa redenção em Cristo. E hoje, a gente também precisa de um cordeiro sem defeito. Só que não é mais um animal. A gente precisa de Jesus, o sacrifício perfeito, o único sem pecado, que se entregou por amor. E a pergunta é: você sabe que o cordeiro foi morto? Ou você já aplicou o sangue dele sobre a sua vida? Porque não basta acreditar no cordeiro, um cordeiro que existiu. É preciso crer, receber e viver sob a cobertura desse sangue. Se a gente não se colocar debaixo da cobertura desse sangue, não há salvação. Se a gente não entender e viver uma vida temente, cara, imagina o temor daqueles caras no Egito. Cara, se a gente não botar esse sangue sobre nossas casas, os primogênitos vão morrer. Quem é primogênito aqui? Tá ligado?
É esse temor que a gente tem que ter hoje em dia. Claro que hoje os primogênitos não vão morrer, mas pode ser a nossa morte espiritual, a morte espiritual na nossa casa. A falta de um posicionamento, de um entendimento, de um amadurecimento espiritual, de se colocar debaixo do verdadeiro sangue de Cristo, que é aquilo que salva, porque, cara, pastor não salva, igreja não salva, líder não salva, irmão da igreja não salva. Todos eles foram um propósito de Deus para nos ajudar na caminhada, mas quem salva é Jesus. E se a gente não se colocar debaixo dessa verdade, vai todo mundo para o inferno. Mas ninguém gosta de ouvir isso, né? As pessoas, elas gostam de ouvir coisas alegres. Só que, cara, a maior alegria é saber que no dia da minha morte, se Jesus não voltar antes, eu vou ouvir: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Essa é a frase mais, foi que eu orei aqui no início, é a frase mais desejada da minha vida, é de ouvir ela. E no dia do grande juízo também, a gente vai ouvir isso, que é aqueles que se colocaram debaixo do sangue. Porque o anjo destruidor, ele não vai pegar e jogar a gente lá no lago de enxofre. De fogo e enxofre, não é isso? Amém ou não? Amém. João 1,29 diz assim: no dia seguinte João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por séculos, os judeus, eles celebraram a Páscoa como um memorial de libertação do Egito, só que muitos não perceberam que eles estavam encenando um plano eterno de redenção. Eles viviam aquilo ali como uma festa, como algo que eles comemoravam: nós saímos do Egito, mas eles não entenderam que aquilo tinha um sentido eterno, que estava se cumprindo no tempo deles. O cordeiro morto, o sangue nos umbrais, o pão sem fermento, tudo era um ensaio profético, uma sombra daquilo que viria. E quando Jesus ele entra em cena, a sombra ela encontra substância. João Batista ele não hesita, ele fala: vejam, é o Cordeiro de Deus. Em outras palavras, chegou aquele que toda a lei e os profetas apontavam. O sacrifício que antes precisava ser repetido todos os anos, agora ele seria oferecido de uma vez por todas. De uma vez por todas. Qual o nome daquele cara que ajudou a carregar a cruz de Jesus? Eu sempre troco o nome dele. Como é que é o nome dele mesmo? Simão Sirineu. Quê? Simão, esse aí, ó. O cara tava com as vestes de linho branca, indo para Páscoa para receber as gotas de sangue lá que o sumo sacerdote jogava depois de sacrificar o cordeiro, né? Só que no meio do caminho, o soldado romano botou ele para carregar a cruz, ajudar Jesus a carregar a cruz. E o sangue do cordeiro definitivo manchou a roupa branca dele. Ali ele teve um verdadeiro encontro. Ali a vida dele foi transformada. Ele buscava aquilo que era natural e Deus botou o sobrenatural na frente dele. Mateus 26, 26, 28 diz assim: enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo, este é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. Na última ceia, Jesus ele não apenas celebrou a Páscoa, ele reinterpretou e a cumpriu. O pão, o símbolo da prece e da pureza do êxodo, agora representa o seu corpo, entregue voluntariamente. Ele se entregou. O vinho que alegrava a celebração, agora é o sangue da nova aliança, que purifica, liberta e reconcilia. Era como se Jesus estivesse dizendo: aquele cordeiro no Egito, ele apontava para mim, aquele sangue nas portas falava do meu sangue, a libertação de lá era só o começo, agora chegou o tempo da redenção total, da redenção eterna. Na cruz, a sombra virou realidade, o ritual virou redenção e o cordeiro virou rei. Eu, falando sobre isso aqui, eu lembrei do meme que tá rolando na internet aí, mas não vou falar não, que senão vai gastar tempo. Eu ri pra caramba. Aí, a historinha é o seguinte: um ser humano, né, um terráqueo, andando, encontrou com extraterrestre. Quem viu essa aí? Aí, só que o ser humano tava com a camisa escrito Jesus, não sei o quê. Aí o extraterrestre chega pra ele e fala que assim: você conhece Jesus também? Pô, conheço, cara.
Aí o terráqueo chega pro extraterrestre, pô, você conhece, cara? Claro, pô, ele que criou o nosso mundo, criou tudo. Teve lá com a gente, cara, gente boa pra caramba, todo ano visita a gente lá. A gente sempre tratou ele muito bem. E o que você... ele veio aqui também. O ser humano falou, e como é que foi quando ele veio aqui? Aí o ser humano falou, a gente matou ele. Tá ligado? Ainda hoje a gente escolheria matar Jesus, tá? Não se iludam achando que hoje a gente tem a consciência. Ainda hoje o mundo escolheria matar Jesus. Talvez muitos aqui tenham ouvido falar de Páscoa como uma tradição, uma celebração ou até um evento religioso. Só que hoje Deus está chamando para enxergar além da cerimônia, para viver a realidade do Cordeiro e do impacto que isso tem nas nossas vidas e, por consequência, na sociedade ao nosso redor. Cristo, ele não veio apenas para inspirar ou para dar um exemplo. Ele veio para morrer no seu lugar, como o Cordeiro que tira o seu pecado, que quebra as correntes e abre um caminho novo de vida para Deus. Ele morreu por nós. É a postagem aqui, né, que a gente fez. Cristo morreu por 2 pontinhos. Aí botou um monte de gente aqui da igreja. Fiquei triste. Cristo não morreu por mim. Eu não estava lá. Morreu por mim também, né? Nem eu. Tô brincando, né? Assim que eu falei, poxa, Cristo morreu por mim. Brincando. É porque não dá para botar todo mundo da igreja, senão o post ia ser maior do que dava, né? Brincadeira. Mas Cristo morreu por todos nós. Cristo morreu por cada um. Não importa o pecado que você tenha cometido, foi por esse pecado que ele morreu. É que nem tem já falei sobre esse cara várias vezes, ele vai ficar famoso mais do que ele já é. Deixa eu falar, vou falar. Tem um pastor que joga comigo. E o que eu tava falando mesmo? Toda vez que eu vou falar dele, Deus não quer que fale não, deixa pra lá, esqueci. O que eu tava falando? Quê? Não, antes de falar isso. Deixa eu falar. É isso. O que acontece? Aí eu falei assim, a gente estava num grupo do jogo, a maioria não é crente. Aí eu brinquei com ele, falei, teus amigos lá do grupo, pô, se você me ofende, que aquilo lá é só pinguça, é só isso, só aquilo. Cara, eu falei para ele o seguinte, cara, Jesus, ele veio ao mundo e andou só com pinguço, prostituta, cobrador de impostos. Se você quer andar só com gente super espiritual, tu não vai cumprir o propósito que Deus chamou para cumprir, meu irmão. A gente tem que ter a graça da graça, andar no meio da lama sem sujar com ela. A gente foi chamado para estar no meio deles para fazer a diferença. Tem vezes, tem tempos e momentos que você não vai ter força para estar no meio deles sem pecar. Então é tempo de se retirar e se resguardar. Mas se o cara já chegou a ter posto de título de pastor, meu irmão, no mínimo, ele tem que ter amor por essas vidas desses caras que ele está falando e andar com eles para falar de Jesus para eles. Jesus falou, ir de pregar o evangelho. Ir de pregar o evangelho que é para crente? É necessário, a gente aqui, quarto domingo, a gente ensina a palavra, a gente admoesta, exorta, tudo bem. Mas ao longo da nossa vida a gente vai ficar falando que é só de Jesus para crente? Crente já devia conhecer Jesus. A gente deve falar de Jesus para aqueles que não conhecem a palavra. A gente deve ser o amor de Cristo para aqueles que estão necessitados. Porque foi para eles que Jesus morreu. E eles não são piores do que a gente, porque o pecado deles é diferente do nosso não, tá? Que quem não tem pecado aqui atira a primeira pedra. Aí tem outro meme, né? Que Jesus vai e taca a pedra, né? Misericórdia. Ele inventa cada coisa. Ele não teve pecado, ele podia jogar, mas ele não jogou. E todos nós somos pecadores. Se a gente fizer uma retrospecção na nossa vida, em vários momentos da nossa vida a gente falhou, a gente pecou. E não, agora eu sou separado. Somos separados sim para sermos salvos, mas separados também para amar o mundo como Jesus amou. Não as coisas do mundo, mas as pessoas que nele habitam, com sede de salvar essas almas. É isso que a gente precisa. Hebreus 10:10 fala assim, fomos santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feita de uma vez por todas. Essa é a maior virada da história. A Páscoa, que era uma lembrança, virou um cumprimento, o que era símbolo agora é salvação.
Só que a gente vai ser egoísta? Vai guardar essa salvação só pra gente? Ou a gente, muitas vezes, porque a Bíblia tem várias interpretações teológicas, mas a minha interpretação é de que a Bíblia deixa meio claro ali que 50% da igreja vai ser salva. Os outros 50% não é isso? São metade das virgens, né? Se tiver dor no campo, vai um, o outro fica. Então é um cenário de 50%. Então, meu irmão, não adianta você achar que está salvo, não se colocar debaixo do sangue, está na igreja. Se a gente for fazer o cálculo, não estou falando aqui, né? Porque a contagem da igreja é geral, não é da igreja de Búzios. A gente pode fazer parte de 50%, né? O 100% da igreja de Búzios pode fazer parte dos 50% que vai ser salvo. Pode. Mas na teoria, se a gente pegar aqui e contar todo mundo que tem, metade iria para o inferno. Amém? E aí a gente vai ficar se excluindo de falar com os outros, de falar de Jesus, de mostrar a importância da Páscoa, da morte, da ressurreição para aqueles que estão pecando lá fora porque eles são pecadores. Não, a gente é super santo, diz querubim da guarda de Israel. Somos nós? Não, né? Que a gente possa arder no nosso coração, não deixar uma alma ir para o inferno, cara. Principalmente a nossa. Que não adianta a gente ganhar o mundo e perder a nossa salvação, né? A gente se vigia, porque é muito crente que acha que essa parte vigiar e orar e fica vigiando a vida do irmão, né? Aí não dá certo. Tem que primeiro vigiar e orar pela tua vida. Tu está firme? Começa a fazer isso pela vida dos outros. Ah, é só pela dos irmãos? Não. Principalmente daqueles que estão carentes de Jesus. É aqueles que menos merecem, que é o que mais precisam. Vocês estão entendendo? Todos mereceram alguma coisa aqui? Alguém merece alguma coisa? Mas nós precisamos, né? Eu não mereço nada. Eu sempre falo aqui. Um dia me perguntaram assim: pastor, você vai aceitar fulano de volta na igreja? Eu olhei e falei: Jesus aceitou você? Jesus me aceitou? Quem sou eu para tirar alguém dentro da casa do Senhor, cara? Outra vez também, logo que a gente chegou aqui, mas essa história é antiga, vocês não querem mais ouvir, não. Hoje é o último culto aqui, vamos ficar até meia-noite, né? Tô brincando. Tem 1h da manhã só. Logo que a gente chegou na cidade, né, como igreja, aí eu saí com mais 2 caras da igreja para comprar salgadinho que fritava na hora, que estava tendo culto de mulheres, para o lanche do culto das mulheres. Aí a gente evangelizando, né? A tia fritando lá e a gente dando papelzinho, não sei o que, não sei o que. Aí uma chegou e falou assim: prega para ela ali que ela não é crente não, eu já sou crente. Eu falei: glória a Deus. Aí ela pegou o papelzinho, olhou: posso te fazer uma pergunta? Eu falei: pode. É porque é melhor perguntar para você, né? Porque meu pastor falou, do que perguntar para você. Mas eu não sabia que eu era pastor da igreja não, tá? Achou só que eu era mesmo. Eu estava ali evangelizando. Aí ela olhou e falou assim: meu pastor falou que lá na igreja de você pode fumar maconha. Aí eu ri, né? Porque tem uma lenda que diz que no Bola de Neve tem uma salinha atrás do altar que a galera pode fumar maconha, não é isso? Tem uma lenda, tem a lenda. Um monte de gente. Já veio gente parar aqui só para descobrir isso e ficou anos aqui. 10 anos aqui dentro, quase, sei lá, 8 anos. Se tornou diácono, hoje está servindo em outra denominação, uma maior bênção, cara. Mas ele veio aqui só para descobrir isso. Aí falou para os amigos: eu vou lá ver se é verdade e te conto para vocês. E aí viu que não tinha nada disso e ficou. Só que onde quer chegar? Eu cheguei para a mulher e falei que assim: cara, sabe qual é a diferença da minha igreja para a tua? É que lá a gente aceita todo mundo que vocês desprezam. A gente aceita maconheiro, chincheiro, bêbado, alcoólatra, estuprador, todo mundo, porque o reino de Deus, ele está aberto para todos. Mas só quem vai entrar é aqueles que se transformarem. Mas se você quer a transformação deles, não vai ser rejeitando eles, vai ser abraçando eles. Uma hora o Espírito Santo ele vai e faz a obra, cara. Não é homens. Não é a gente que obriga as pessoas a se converter. A gente tem que ter comunhão. E aí essas pessoas verem Cristo em nós, elas vão desejar viver Cristo. Vocês estão entendendo? Mas aí ela vê no crente preconceito, fofoca, maldizência, né? Misericórdia. Quantas obras da carne tem? Aí o cara vai querer entrar dentro da igreja? Aí eu te pergunto: só dentro da igreja tem salvação?
só fazendo parte da verdadeira igreja, que é o corpo de Cristo. O cara tem que receber Jesus como seu único Senhor e Salvador. Se ele receber e for batizado, ele será salvo, está escrito lá. O congregar é necessário para o crescimento espiritual dele, para o tratamento espiritual e para o amadurecimento, mas não para a salvação. Mas é claro que a pessoa, depois que conhece e ela se afasta, ela acaba indo para longe do caminho, porque muitas vezes o coração cauteriza. Então é necessário, é bom. Mas e o cara que de repente é um eremita, mora lá na neve lá em cima, ou dentro da floresta amazônica, não tem uma igreja para congregar, ele reconhece Jesus, ele não vai ser salvo? Se ele viver tudo aquilo que são os preceitos, ele não vai ser salvo? Se ele ficar debaixo do sangue do Cordeiro, ele não vai ser salvo? E ele tinha igreja? Ele tinha uma denominação? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? A saída do Egito, ela não foi apenas uma libertação física, ela foi o início de uma nova identidade. Deus, ele não tirou apenas o povo da escravidão. Ele começou ali a formar uma nação separada, santa, guiada pela sua presença. O êxodo, ele foi o começo, mas o Calvário foi o clímax. 2 Coríntios 5,17 fala assim: portanto, se alguém está em Cristo, é a nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. O que o Egito representava em figura, a cruz cumpriu de forma definitiva. O mesmo Deus que operou a libertação lá, revelou o seu plano completo em Jesus. E eu gostaria nesse momento de traçar um paralelo poderoso para a gente entender aqui junto. No Egito, houve libertação do domínio do faraó. Na cruz, teve libertação do domínio do pecado e da morte. Está em Romanos 6,14. No Egito, o sangue dos batentes das portas. Agora na cruz, o sangue derramado no madeiro. Não era uma porta física, mas uma cruz que se tornou a entrada para a vida eterna. No Egito, o povo saiu às pressas com urgência. Na cruz ainda há urgência. Porque o dia é hoje, é agora, não é amanhã a gente não sabe. Hebreus 3,15 diz o seguinte: hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. É hoje. A salvação, ela é para hoje. E a decisão, ela não pode esperar para amanhã. Jesus, ele é o nosso novo êxodo. Mas dessa vez a gente não saiu de uma terra física, e sim de uma condição espiritual. Saímos de uma culpa, do medo, da escravidão, do pecado, da morte eterna, para entrar na vida verdadeira, abundante e eterna com Deus. O Egito ficou para trás e o Calvário abriu o caminho. A cruz é a ponte entre você, quem você era, e quem Deus chamou para ser. A cruz é essa ponte de quem você era e quem Deus chamou para ser. Éramos diferentes antes de Cristo, né? Às vezes ainda temos vontade de ser igual ao que éramos antes, mas o caminho que a gente fez na ponte, que se chama cruz, nos faz olhar para trás e perceber que a gente não quer passar por outro lado da ponte de novo. Amém ou não? Amém. Todos nós, de alguma forma, já estivemos no Egito. Pode ter sido um vício, uma dor, um pecado oculto, uma vida sem propósito, ou uma tentativa desesperada de ser livre sem Deus. Só que a verdade é que não existe libertação completa fora do Cordeiro. Jesus, ele não morreu só para mudar o seu comportamento, ele morreu para te transformar por dentro, te tirar da escravidão e te conduzir rumo ao destino eterno. A pergunta que fica é: você ainda está no Egito ou você já passou pelo Calvário? Porque o sangue, ele já foi derramado, a porta já está aberta, e a urgência é agora, meu querido. Na primeira Páscoa, o sangue, ele marcava as portas das casas. Era o sinal visível de que ali havia fé e obediência à voz de Deus. Mas hoje a pergunta não é se há sangue na sua porta física, e sim se há sangue na porta do seu coração. Você deixou o sangue de Deus, o sangue de Jesus,
ele cobrir as portas do seu coração? 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, a parte B, fala de Cristo, nosso Cordeiro Pascal, ele foi sacrificado. Essa é a essência da Páscoa. Jesus, ele não é apenas um símbolo, ele é a realidade que todos os símbolos apontavam. Todos os símbolos da Páscoa do Egito lá apontavam para Jesus. Ele é o verdadeiro Cordeiro que morreu em nosso lugar. O sangue dele ainda fala, ainda cobre e ainda salva. Não era para o tempo bíblico só. A gente precisa lembrar, Páscoa não é sobre coelho, é sobre cordeiro. Isso me lembra uma vez quando eu era jovem, passei a Páscoa num hotel fazenda e o almoço de Páscoa foi um coelho assado. Aí o pessoal, matar o coelhinho na Páscoa. É porque eu não era crente na época. Senão eu ia falar assim, o pior já mataram, que foi o Cordeiro de Deus, meu irmão. Né? Dava logo uma lapada, né não? Eu comi um coelho gostoso pra caramba, parece até frango, meu irmão. Frescura, coelhinho da Páscoa, né? A Páscoa não é sobre chocolate, é sobre sangue. Tá entendendo? Não é sobre chocolate, é sobre sangue. Páscoa não é uma data no calendário, é um marco na eternidade. Eu estava falando ali, mas o professor tinha ido no banheiro, um pouco antes de começar, eu falei que eu quero propor a você a gente fazer um estudo de como as festas perpetuadas por Deus podem se aplicar a nós como cristãos hoje e a gente marcar isso no calendário da nossa igreja, se não der para esse ano, mas para a partir do ano que vem, a gente cumprir os mandamentos perpétuos de Deus, conforme as festas. Topa, professor? Porque a gente precisa. Não é isso? A gente precisa estar debaixo daquilo que Deus mandou ser perpétuo. Perpétuo é perpétuo, não acaba. É muito legal a gente comemorar as festas pagãs, que as igrejas têm muito comemorado, como eu falei aqui, mas as festas que Deus instituiu, ela passa por cima. Tem um monte de igreja que comemora. Isso já arde meu coração já faz tempo, só que a gente acaba encontrando algumas barreiras aqui, outras ali, uma dificuldade, outras pessoas. Mas, cara, a gente tem que participar, é perpétuo, é festa. E a gente vai encontrar um jeito de ser evangelístico também. Não é isso? Amém ou não? Amém. Apocalipse 1:5 diz, na parte B, diz: aquele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. Ele nos libertou dos nossos pecados por meio do sangue dele. Talvez hoje você sinta como Israel no Egito, preso, oprimido, cansado, sem direção. Talvez a sua alma esteja sufocada por medos, culpas, ou por um estilo de vida que te leva para cada vez mais longe de Deus. Só que a verdade é que o sangue do Cordeiro ele ainda tem poder. Ele tem poder. Romanos 5,9 diz: como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. É por meio do sangue que seremos salvos da ira de Deus. O sangue de Jesus, ele ainda é suficiente. A gente não precisa de amuletos gospel. Você está entendendo o que eu estou falando? A gente não precisa, cara, ficar botando amuleto gospel. Simpatia gospel. Tem um monte de coisa que eu olho para aquilo e falo, isso é simpatia mesmo. Só precisa do sangue de Jesus. Não precisa daquele negócio todo. A cruz ainda é o ponto de encontro entre o pecador e o Salvador. E a porta, ela continua aberta, esperando por aqueles que creem. Não basta saber sobre o Cordeiro, é preciso estar marcado pelo sangue. Porque o que te livra do juízo, não é o que você sente, é o que Deus vê. Muitas vezes a gente sente um monte de coisa legal, né? Mas e aí, o que Deus está vendo você viver e fazer e pensar? Não é só um sentimento. E agora? E você? Onde está o sangue? Você tem vivido uma fé de aparência ou tem sido marcado por um arrependimento real e um relacionamento verdadeiro com Cristo? Porque a salvação ela não está em saber da história da cruz. Saber, muitos sabem. Conhecer, muitos conhecem. A salvação está em se render ao Cristo da cruz. Está completamente rendido a Ele. E hoje, Ele te chama para sair do Egito e entrar na verdadeira liberdade. O sangue já foi derramado e agora a decisão é sua.
A decisão está nas tuas costas. Meu filho não vai ser salvo porque ele é filho de pastor. Ele vai ter que tomar a decisão dele. Meu papel é ensiná-lo, é conduzi-lo. Mas se ele não tomar a atitude dele, ele não vai ser salvo. A salvação, ela é mais do que individual, ela é pessoal. Ela é pessoal. A diferença entre a Páscoa judaica e a Páscoa de Cristo está num detalhe que muda tudo. O terceiro dia. É aquela postagem que eu faço todo ano, eu espero o ano inteiro para ver. It's Friday, because Sunday's come. Né? É sexta, mas domingo está chegando, meu. Na sexta o mundo ganha, o diabo ri, o pecado vence. Mas no domingo, velho, ele vive. Esse é o pequeno grande detalhe. No Egito o cordeiro morria e ficava morto, mas no Calvário o cordeiro morreu. Só que ele ressuscitou. A morte, ela não conseguiu manter Jesus preso, o túmulo tentou, mas o céu venceu. Amém. Lucas 24, versículo 6 diz assim: ele não está aqui, ressuscitou. Ressuscitou. A Bíblia diz que quando o túmulo estava vazio, tinha um pano, um lenço, dobrado em cima de onde ele estava. Não é isso? Amém? Na cultura judaica, na cultura daquela época, quando a pessoa sentava numa mesa para fazer a refeição, se ela embolasse o pano e colocasse em cima da mesa, queria dizer que ela não voltava mais, que ela acabou e ia embora. Mas se ela dobrasse o lenço, o pano, e botasse em cima da mesa, quer dizer, eu ainda não acabei, eu estou voltando. Jesus, ele deixou um sinal. Ele saiu do túmulo, deixou o lenço dobrado para falar, eu ainda não acabei. Eu estou voltando. Essa é a maior mensagem da história. A cruz, ela nos mostra o preço. Só que a ressurreição, ela nos mostra poder. Jesus, ele venceu a morte não apenas para provar que ele é, mas para garantir que quem crê nele jamais será vencido pela morte. Romanos 6,9 diz o seguinte: pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pôde morrer outra vez, a morte não tem mais domínio sobre ele. Enquanto a Páscoa do Antigo Testamento encerrava com o sacrifício do Cordeiro, a Páscoa de Cristo, ela continua com a vitória da vida eterna. A cruz, ela foi o caminho, o túmulo vazio é a prova, e a eternidade com ele é a grande promessa que nós temos. O Cordeiro, ele morreu como homem, mas ele ressuscitou como rei. E a Páscoa verdadeira não termina na cruz. Ele explode de vida no sepulcro vazio. A ressurreição de Jesus, ela não é só um fato histórico. Ela é uma convocação pessoal. Ela é uma convocação. Você pode estar cercado pela dor, pela dúvida ou até pela morte emocional e espiritual. Mas se Cristo ressuscitou, nada está realmente perdido. Nada. Existe esperança, existe vida, existe um novo começo. João 11:25 fala assim: disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Essa é a passagem mais usada nos cachorros dos crentes, né? Quando um crente morre, está lá, pá. João 11:25, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Não é isso? Está lá, 3 pontinhos, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Você crê que o seu caixão não é o fim de tudo, mas é o início da melhor história da tua vida? Ele não está mais no túmulo. E se ele está vivo, então o seu futuro também pode estar. A verdadeira Páscoa, ela não é uma memória, é uma transformação. Fica de pé, abaixa a cabeça e fecha os olhos em nome de Jesus.
na primeira Páscoa bastava obedecer e aplicar o sangue nas portas para poder escapar do juízo. E hoje essa mesma escolha está diante de cada um de nós. Só que agora, a porta a ser marcada é a do nosso coração. Apocalipse 3:20 diz: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Jesus, ele está nesse momento batendo, o sangue ele já foi derramado, a salvação ela já foi liberada, agora é você quem decide abrir. Chega de viver preso em um Egito emocional, espiritual, existencial, porque às vezes você já recebeu Jesus, mas o teu emocional, o teu existencial, ainda está preso em muitas coisas que estão lá no passado. Chega de tentar se libertar sozinho. Hoje o Cordeiro ele te chama para um novo começo. João 10:9 diz: eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. A porta está aberta. Só que ela não vai ficar aberta para sempre. A salvação ela é o presente eterno, mas a decisão ela é urgente. E hoje é o dia de marcar a sua vida com o sangue que salva, cura e transforma. O sangue ele está disponível, a porta está aberta, mas só quem decide entrar vive a verdadeira libertação. E você? Você vai continuar no Egito espiritual ou vai atravessar para a liberdade em Cristo? Há uma ponte e é a cruz do Calvário. Você vai ficar olhando o sangue de longe ou vai se cobrir por ele? Simão Sirineu, ele foi lá e se cobriu com sangue. Você vai apenas lembrar da cruz ou se render ao Cordeiro? A escolha é sua. O Cordeiro já fez a parte dele, ele morreu, ressuscitou, ele está vivo e está te chamando. Hebreus 4:7, hoje se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o seu coração. E eu quero fazer duas orações. A primeira oração é com você que de repente entrou aqui pela primeira vez hoje, ou tem vindo aqui, ou frequentado outra igreja, mas essa noite você entendeu que você precisa entregar o teu coração para Jesus. Para se libertar da vida de pecado, das coisas que não te aprazem mais, que não traz mais algo para o teu coração, que você precisa de algo muito maior, e esse algo que você está precisando é Jesus. Se você sabe que é com você, você quer fazer essa oração, coloca a tua mão no teu coração. Você quer entregar a tua vida para Jesus essa noite, coloca a tua mão no teu coração e repita nesse momento comigo: Senhor Pai, me perdoa por todo o tempo que andei longe de Ti, mas essa noite eu entrego meu coração no Teu altar e reconheço que aquele que morreu na cruz por mim e ao terceiro dia ressuscitou, Jesus Cristo de Nazaré, é o meu único e suficiente Senhor e Salvador. Pai, escreve meu nome no livro da vida e me conduza até a eternidade. Em nome de Jesus, amém e amém. Continua com a tua mão no teu coração. Senhor Deus Pai, apresenta essas vidas aqui no teu altar. São filhos e filhas, Senhor, que se arrependeram, enxergaram o caminho da cruz e fizeram a travessia nesse momento, confessando com os lábios. Livres de toda a retaliação do inferno, Senhor, coloca os teus anjos acampados ao redor deles, que eles possam ser a essência do teu amor por onde eles forem, Senhor, sendo um contigo e com a tua igreja, Pai. Sem cessar, sem vacilar, Senhor. E no grande dia, sem desviar nem para a direita nem para a esquerda, eles possam falar como Paulo falou: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, em nome de Jesus. Amém e amém. A segunda oração é com você que já entregou a tua vida para Jesus, mas você sabe que de alguma forma, algumas áreas da tua vida ainda estão presas no Egito, seja emocionalmente, espiritualmente, pensamentos, sentimentos, emoções, talvez coisas que você sabe que você ainda precisa se libertar. E o chamado de Deus é agora. O chamado de Jesus para a tua transformação é o hoje. Não é porque eu estou falando, porque você está numa igreja do fogo, não tem nada disso. É apenas porque está escrito na Bíblia que através do sangue você vai ser salvo. E o sangue ele te purifica, te lava e te transforma. Só que
Quando você entende isso, não tem como voltar atrás. Quando você é confrontado com essa verdade, você deseja ser marcado e selado com esse sangue. E se você sabe que ainda tem áreas da tua vida que precisam sair do Egito, sentimentos, emoções, seja lá o que for, você sabe que essa palavra, ela cortou diretamente no teu coração essa noite. Faça o teu caminho, sai do teu lugar e vem até aqui à frente para que a gente ore por você. A porta já está aberta. E o dia é hoje. E se você sabe que é com você, sai do teu lugar em nome de Jesus, enquanto a gente faz esse louvor. Era falsa acusação, mas ele se calou. Deixou o homem achar que era superior. Cuspiram em seu rosto sem nenhum porquê. Seria culpado e tem que morrer. Até que esteve ao seu lado, disse não conheço esse homem. Quem podia fazer algo, lavou as mãos. E Jesus foi condenado, foi chicoteado. Por aquilo fez sangrar. Vou enxergado. E Jesus foi condenado, foi chicoteado, foi presenteado com a coroa que o fez sangrar. Pode ser pintado. Marca de prego nos pés, marca de prego nas mãos. Crucificado o cordeiro, mas ressuscitou leal. Marca de prego nos pés, marca de prego nas mãos. Crucificado o cordeiro, no terceiro dia ressuscitou leal. Marca de prego nos pés, marca de prego nas mãos. Crucificado o cordeiro, mas ressuscitou leal. Marca de prego nos pés, marca de prego nas mãos. Crucificado o cordeiro no terceiro dia de leão. Ele sabia a vergonha, ele seria exposto. Sabia que lhe bateriam, entrando beijo no rosto. Sabia que colocariam no fundo toda a maldade. Sabia que lhe bateriam, se torna sem piedade. Não de guerra, cortando as coisas malas. E a ordem da voz de comando, que não fizessem nada. Colocaram o pé nos pés e colocaram o pé nas mãos. Crucificaram o cordeiro no terceiro dia de seu leão. Marca de prego nos pés, marca de prego nas mãos. Crucificaram o cordeiro, ressuscitou o leão. Marca de prego nos pés, marca de prego nas mãos. Crucificaram o cordeiro, no terceiro dia ressuscitou o leão. Marca de prego nos pés, marca de prego nas mãos. Crucificaram o cordeiro, mas ressuscitou o leão. Marca de prego nos pés, marca de prego nas mãos. Crucificaram o cordeiro, no terceiro dia ressuscitou o leão. Senhor Deus, venha sobre a tua igreja trazendo a convicção, Senhor, da salvação em Cristo Jesus. Através do sangue derramado, Senhor, venhamos tomar posse, Senhor, da nossa salvação. O Senhor possa gerar uma convicção, não religiosa, Senhor, mas uma convicção espiritual da eternidade, através da cruz do Calvário, Senhor, e que a nossa vida possa refletir isso para um mundo perdido, Senhor. Pai, que possa nos separar do pecado, mas nos aproximar dos pecadores, Pai, que possamos ser aqueles que levam a mensagem de paz, amor e de fé, que conduzem à cruz do Calvário, e assim, Pai, marcados com teu sangue, possamos ser salvos e levar muitos à salvação. É assim que eu clamo a ti. Entrego, Senhor, as nossas vidas, a tua igreja nas tuas mãos, e que possamos ser uma igreja de propósito, Senhor, não uma igreja de rótulos, não uma igreja de placas, não uma igreja de idolatria, mas uma igreja que te adora como único Senhor e Salvador, em nome de Jesus. Se você concorda com isso, crê nisso, diga amém, aplaude Jesus, pois Ele é Deus, e Ele está aqui, aleluia, Senhor, glorificado seja o teu santo nome, Pai.